Olá, irmãos da Igreja Evangélica Congregacional de Florianópolis. Nós vamos dar hoje continuidade ao estudo da revista Avivamento, Forma ou Essência. Na primeira oportunidade, nós iniciamos a lição de número 1 e tratava sobre o tema Compreendendo o Avivamento e a sua essência. Naquela ocasião, nós vimos que o termo avivamento é sinônimo de confusão, é sinônimo de divisão, de sectarismo para algumas pessoas, para outras é o termo específico para definir movimentos litúrgicos agitados, encontros de emocionalismo exacerbado, e para outros é um termo que serve para distinguir crentes entre avivados e não avivados. Mas mais que isso, nós vimos que o avivamento na realidade é um mover gracioso de Deus na vida de indivíduos, comunidades ou até cidades inteiras, restaurando na confissão cristã a visão de santidade de Deus e a paixão por Cristo. Nós vimos também, conforme a definição de um escritor cristão, que, em linhas gerais, o avivamento é o retorno de algo à sua natureza e propósito. E nós vimos uma definição de avivamento que era o mover de Deus na vida daqueles que se constituem seu povo. Na lição de hoje, nós vamos avançar para a lição de número 2, a necessidade de um avivamento. Qual a necessidade de um avivamento? Em que momento esse avivamento se torna necessário? Lembramos que na lição passada nós vimos que o avivamento normalmente ele surge em momentos de caos social, de confusão social, de moral baixa, de imoralidade, de esfriamento na fé, né? Então é o momento em que surge a necessidade de um avivamento. Mas nós vamos ver hoje esse tema de um outro ponto de vista, de um outro enfoque, de um ponto de vista pessoal, para extrapolar para um ponto de vista coletivo. Então, o texto básico da lição de hoje está em Isaías 64, do versículo 1 ao versículo 4. Ó Senhor, quão bom seria se fendesses os céus e descestes, e os montes de todo o mundo estremecessem diante da tua presença, como quando o fogo acende os gravetos e faz a água ferver, para que os teus inimigos conhecessem o teu nome e as nações ficassem impactadas pela tua presença. Porque quando fizeste sinais magníficos, eventos que não esperávamos, descestes e os montes se abalaram grandemente diante de ti. Desde a antiguidade não se ouviu, nem se percebeu, tampouco escutou-se comentários, nem olho algum sequer vislumbrou outro Deus além de ti, que age em favor daqueles que nele depositam a sua confiança. Isaías aqui, ele está clamando por uma intervenção direta e absoluta de Deus no meio do povo. Ele então pede que Deus desça, que Deus fenda os céus
e desça até a terra, e que os montes estremeçam diante da presença de Deus, a fim de que todos os povos da terra possam conhecer quem é esse Deus. O texto devocional encontra-se em Salmo, capítulo 80, dos versículos de 1 a 19. Nós vamos ler aqui apenas do versículo 1 até o versículo 7. Oração pela restauração de Israel. Escuta, ó pastor de Israel, que guias José como um rebanho. Tu, que estás entronizado sobre os querubins, manifesta a tua glória. Diante de Efraim, Benjamim e Manassés, desperta teu poder e vem salvar-nos. Restaura-nos, ó Deus, faze brilhar tua bondosa face, para que sejamos salvos. Eterno, Deus dos exércitos, até quando em tua ira santa ignorarás as preces do teu povo? Deste-lhe a comer o pão das lágrimas, a beber um pranto triplicado. Fizeste-nos objeto de contenda dos vizinhos, e de nós zombam os inimigos. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos. Então vejam aqui que o salmista, ele também está fazendo um clamor a Deus, e clamando pela presença de Deus, e pedindo restauração, ou seja, pedindo para voltar a uma condição que se havia perdido. O versículo-chave da lição encontra-se no mesmo texto lido de Isaías 64, no versículo 1. Ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença. Isaías 64, 1. Isaías está fazendo esse clamor, e ele com certeza tinha consciência de que quando Deus age, ele se faz conhecer, ou pelo menos ele permite conhecê-lo. E nós sabemos que Deus se revela de diversas maneiras. Existe a revelação geral, aquela que nós podemos observar na criação, em tudo que há de concreto na face da terra. Nós podemos ver a presença de Deus, nós podemos ver a obra de Deus, aquilo que Ele criou, aquilo que Ele produziu pelo sopro da sua palavra. De certa forma, Paulo vai dizer que isso já é o suficiente para nos condenar. Nós também podemos ver então que Deus se revela de maneira especial, que é a revelação especial, aquela revelação que é feita específica a uma pessoa. Quando Deus se faz conhecer a uma pessoa mediante a graça redentora de Jesus Cristo, através do sacrifício na cruz do Calvário, quando nós então cremos nesse sacrifício para a nossa remissão, para a nossa salvação. Isaías, ele tinha consciência de que se Deus descesse, Deus se revelaria, Deus se manifestaria e se faria conhecido. Ao estudar esta lição, o aluno poderá se conscientizar da necessidade de um avivamento pessoal que, por conseguinte, atinja toda uma comunidade. O avivamento, ele tem que começar individualmente. Ele tem que começar pelas pessoas, por cada indivíduo. E ele pode até atingir mais de um indivíduo, mas é partindo do ponto de vista individual que ele vai atingir toda uma coletividade.
ele vai atingir o corpo da igreja. O alvo da lição é demonstrar a urgência de um avivamento real na Igreja de Cristo para retorno ou despertamento de uma paixão por Cristo. Conscientizar o aluno quanto à necessidade de um avivamento pessoal que atinja toda a comunidade. Então, nós partiremos para a introdução da lição, começando então de novo pelo versículo-chave. Ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença. Nesta lição, nós temos duas palavras que são importantes para o estudo e compreensão da necessidade de um avivamento. A primeira palavra é inconformidade e a segunda, aspirações. Isaías tinha uma aspiração, mas o que levou ele a clamar ao Senhor pela sua presença, pela sua descida, foi a inconformidade com o estado em que se encontrava o povo. Se a gente avançar no mesmo capítulo 64, que é o texto base da lição, e nós formos para o versículo de número 5, nós vamos poder observar o seguinte contexto: Vens, pois, socorrer aqueles que praticam a justiça com alegria, que se lembram de ti e de tuas orientações. Todavia, prosseguindo nós em nossos erros e pecados, tu te indignaste. E agora, como então seremos salvos? Ora, todos nós estamos na mesma condição do impuro. Todos os nossos atos de justiça se tornaram como trapos de imundície. Perdemos o vício e murchamos como folhas que morrem. E como o vento, as nossas próprias iniquidades nos empurram para longe. Não existe ninguém que clame pelo teu nome, que esteja disposto a firmar seus passos em ti. Então, vejam que Isaías está declarando qual era o estado do povo. Perdemos o vício. Nós estamos no mesmo estado do impuro. Ele diz que não existe ninguém que clame pelo teu nome, que esteja disposto a firmar seus passos em ti. E o avivamento, ele vem justamente para mudar esse estado de coisa. Ele vem para transformar, para converter, para dar um novo rumo na história de uma pessoa ou na história de uma comunidade, na história do corpo de Cristo. Meus irmãos, o autor da lição, pastor Kleber Alho, ele destaca que a necessidade a importância, da necessidade de um avivamento, ela está baseada na preocupação constante. Ele diz que a necessidade de um avivamento deve ser a preocupação constante de todo cristão comprometido com a vida espiritual, com o reino de Deus, e isso ocorre quando nos damos conta da importância de uma vida espiritual sadia e profunda, quando nós nos sentimos incomodados com a superficialidade da fé e inquietos com o caos social e moral vislumbrado ao nosso redor. Quando esse estado de coisas se estabelece, que foi o caso que Isaías acusou no capítulo 64 do livro de Isaías, quando nos damos conta desta situação, nós então levantamos os nossos olhos aos céus e aspiramos por algo maior e urgente da parte de Deus.
é nesse momento que nós conseguimos nos colocar na mesma posição de Isaías e fazer um clamor, fazer um pedido a Deus com o mesmo propósito que Isaías teve, ou com o propósito de se chegar mais próximo de Deus, com o propósito de estar diante de Deus num nível de santidade mais elevado. O primeiro tópico da lição, ele então vai falar sobre o que um avivamento produz. Na lição passada, a lição de número 1, nós tratamos já dessa questão quando foi falado que o avivamento, em essência, ele aviva a fé, ele aviva a paixão pela presença de Cristo e ele aviva a busca de santidade em direção aos valores absolutos de Deus. Mas nesta lição, na lição de número 2, o autor da lição, ele cita que é muito importante que nós tenhamos consciência do que um avivamento produz para que o desejemos e o busquemos. Mas ele propõe que a gente faça uma análise do que um avivamento produz baseado no texto de Apocalipse 2, de 1 a 7, que consta o seguinte: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: assim declara aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança, e que não podes tolerar pessoas más, e que pusestes à prova aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos, mas não são, e descobriste que eram impostores. Tens perseverado e suportado sofrimentos de toda espécie por causa do meu nome, e não te deixaste desfalecer. Entretanto, tenho contra ti o fato que abandonaste o teu primeiro amor. Recorda-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. Porquanto, se não te arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Tens, contudo, a teu favor que odeias as práticas dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito declara às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Meus irmãos, aqui Jesus Cristo está fazendo um lamento, denunciando o esfriamento, o esvaziamento espiritual da igreja de Éfeso. Ele relata aqui as obras da igreja de Éfeso, que, se analisarmos friamente no primeiro momento, elas nos indicam obras de uma igreja avivada, de uma igreja que está alicerçada na palavra de Deus. Contudo, Jesus, ele faz uma observação. A igreja de Éfeso, ela estava, na verdade, vivendo a crise do ativismo, que se segue a perda da paixão, que se segue a perda da motivação real, a qual Jesus chamou de primeiro amor.
Jesus, então, ele, diante desse quadro, ele propõe um conserto à igreja. Ele orienta um conserto à igreja. E ele começa, então, destacando. Ele, de forma imperativa, ele pede para a igreja lembrar-se da queda da paixão, avaliando as circunstâncias que a favoreceram. E é assim que o autor da lição deseja que a gente analise essa questão do que um avivamento produz, baseado nessas orientações de Jesus. Nós devemos nos lembrar do momento da queda, ou seja, do momento em que a igreja começou a esfriar, do momento em que o crente começou a esfriar, avaliando as circunstâncias daquele momento. O que favoreceu para que esse estado de esvaziamento espiritual se estabelecesse? Jesus, também de forma imperativa, ele diz à igreja de Éfeso: arrepende-te. Então, nós devemos também analisar esse tópico, entendendo que nós devemos nos arrepender dessa queda e de suas razões. Arrepender-se, nesse contexto, é mudar de pensamento e mudar as atitudes, mudar as ações. É conversão, é mudança de rumo, é mudança de direção, é voltar a uma condição anterior, a voltar a um estágio em que já tivemos, né, aquela paixão do primeiro amor pela obra de Cristo. E num terceiro momento, ainda depois de Jesus concitar o arrependimento da igreja, ele diz: arrepende-te e retorna às primeiras obras, ou seja, retorna à posição perdida. Retornar às primeiras obras aqui, Jesus estava se referindo à motivação, qual a força motriz que nos leva a trabalhar para esse Deus. O que faz com que nós prestemos o serviço que nós executamos ou na igreja, na obra missionária, ou para os irmãos da igreja, ou para alguém com base na palavra. Meus irmãos, quando se perde esse primeiro amor, se perde a real motivação da realização de um trabalho genuíno para o nosso Senhor. Então Jesus concita que a igreja retorne às primeiras obras, porque elas eram as únicas que contavam, as obras feitas em amor. De forma diferente, Paulo usa essa mesma linguagem ao tratar com seu discípulo Timóteo. Lá em 2 Timóteo, capítulo 1, no versículo 6, ele vai concitar Timóteo da seguinte forma, ele vai admoestar, né, Timóteo: por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti. Ao empregar o verbo reavivar, Paulo está dizendo: abana, sopra para acender de novo. Seria o mesmo que Jesus estava pedindo para a igreja de Éfeso: retorna ao primeiro amor, retorna à condição que você perdeu, recupera aquele estágio inicial em que você
tinha a alegria de estar servindo ao Senhor. Paulo aqui está distante de um Timóteo que havia esfriado na fé, e por isso ele passou a mecanizar com técnicas o seu serviço, o serviço prestado a Deus. E o autor da lição, então, ele vai dizer que este é um mal que acomete os crentes do nosso tempo. E isso reclama um avivamento real que não seja capaz apenas de operar motivações, mas que acenda a verdadeira visão de Deus para a prestação de um serviço de excelência em santificação, amor e honra. O autor da lição, então, ele vai destacar que todos nós, qualquer de nós, necessita de um avivamento real que comece em um ou uns e se espraie por todo o povo. Meus queridos irmãos, nós então assim encerramos a introdução e o primeiro tópico dessa lição. Resumindo, o avivamento produz a volta a uma condição ou posição perdida, reacendendo a verdadeira visão de Deus para um serviço em alto nível de santificação, amor e honra. Na próxima parte dessa lição, nós veremos os tópicos de número 2 e número 3, quando então nós falaremos sobre a necessidade de um avivamento pessoal e a necessidade de um avivamento na igreja local. Um forte abraço a todos, que Deus esteja abençoando a cada um de vocês nesse momento de isolamento social e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça com todos vocês ao longo da semana. Um forte abraço.